Talvez você esteja presenciando o surgimento de um método revolucionário de fabricação artesanal de móveis de jardim e talvez não só de jardim. Para alguns, pode até parecer que este sofá é feito de madeira de alta qualidade, mas na verdade não há um único pedaço de madeira nele. E tudo isso porque foi utilizado um material compósito moderno de nova geração. Além disso, todos os componentes para esse tipo de criação são muito fáceis de encontrar. Você pode comprá-los em qualquer loja de materiais de construção. Os móveis de jardim de madeira perdem rapidamente o seu aspecto atraente, exigem proteção constante contra a chuva com impregnações caras e precisam ser mantidos sob coberturas secas. Nosso sofá não apresenta essas desvantagens e, em seu estado original, pode durar mais de 50 anos ao ar livre. Os móveis de jardim de plástico chineses, menos sensíveis à chuva que os de madeira, hoje custam quase o mesmo que os de mogno custavam recentemente. Os camaradas chineses, ao que parece, já não são mais nossos camaradas. Ou talvez não sejam nossos camaradas os senhores empresários que importam os móveis dos camaradas chineses? Ou talvez ambos queiram lucrar às custas de nós, donos de sítio e jardineiros, que buscamos conforto em nossos terrenos. Acho que, de qualquer forma, nunca vamos descobrir a origem desse aumento de preços. Então, decidi dar minha pequena contribuição e tentar baratear tudo. Como sempre, os espectadores do canal Canções de Yasha Koshiak recebem essa informação primeiro. Portanto, agora vamos por partes. Olá a todos! Primeiro, dou uma textura áspera às folhas lisas de Penoplex Comfort, com a lâmina de um serrote sem cabo. Uso placas de 3 centímetros de espessura, com encaixe ou borda em L. Corto em um lado longo e um lado curto. Uso tiras finas e espaçadas de espuma adesiva de poliuretano para colar a malha de fibra de vidro no reboco, sem seguir normas técnicas. Quanto à altura e profundidade do assento, altura dos apoios de braço e assim por diante, pode-se usar as medidas de um modelo industrial pronto. É exatamente isso que eu faço. Em seguida, utilizo o método testado na temporada de construção de 2023 para dobrar o Penoplex com uma grade. Além dela, uso bloco de madeira, 2 grampos e uma mesa de solda feita por mim. Chamei a mesa de Hammerstein em homenagem à lendária banda alemã de industrial metal. Nada de política. Depois explico como dobrar o Penoplex sem a mesa Hammerstein. Para garantir o resultado, recomenda-se deixar a folha curvada por algumas horas. Passo para a segunda folha. Faço a mesma coisa, mas como se fosse em espelho, porque a primeira folha será a parte esquerda do sofá e esta será a direita. O tempo com o Penoplex curvado sob a mesa Hammerstein passa rápido. E aqui está o que temos. O Penoplex é um material bastante resistente à compressão, mas bastante frágil à flexão. A malha de fibra de vidro resistente não permite que se forme uma rachadura destrutiva no lado externo. A curvatura ocorre devido ao amassamento e deformação do lado interno, ou seja, do lado para o qual ocorre a curvatura. A altura do assento da nossa velha cadeira de rua é 41 centímetros. Marco a altura aqui e traço uma linha. Em seguida, uso pedaços de tela que sobraram de projetos anteriores. Para fixá-los, é preciso bem pouco de espuma adesiva de poliuretano. Depois, corto até a altura aproximada do assento. Também retiro a malha externa até essa linha. Tento fazer as próximas dobras apenas com as mãos. Em geral, tudo funciona, mas é mais fácil usar novamente o bloco com o grampo e a mesa. Aqui não é mais necessário dobrar em 90 graus.
Revendo meus guardados, encontro retalhos de espuma rígida, 2 com metade de uma folha padrão e 2 menores. Eu dobro eles exatamente do mesmo jeito que as 2 primeiras peças. Dobrei a primeira, dobrei a segunda e aqui estão mais 2. Enquanto as 4 peças pequenas vão tomando forma sob a travessa da mesa, trabalho na segunda peça grande, feita em espelho da primeira. Decidi dobrar mais as 4 peças pequenas e, para garantir que fiquem com o mesmo formato, colo essas pecinhas idênticas por dentro. Enquanto a cola seca, termino de dobrar a segunda peça grande. Quase todos os elementos curvados do futuro sofá de jardim estão prontos. O apoio de braço esquerdo já está até no lugar, mas o apoio de braço da poltrona de fábrica mostra que o meu parece estar alto demais. Com um estilete, corto o excesso e colo novamente com espuma. Assim parece normal. Para fixar enquanto a cola de espuma seca, uso parafusos temporários. Faço o mesmo ajuste e colo o apoio de braço direito. Colo as 2 peças que vão servir de encosto uma na outra. Chega o momento da verdade. Aplico cuidadosamente a cola nas extremidades das 2 grandes peças, direita e esquerda, e voilá, elas já estão coladas uma na outra e até com o encosto, falta pouco para terminar. Os retalhos de tela cumpriram sua função de proteção ao dar a forma planejada. Eu os retiro, mas não jogo fora. Pretendo fazer mais algumas cadeiras desse mesmo jeito. Como prometi aos fiéis do canal, vou relembrar as músicas de Yasha Kosiaka e apresentá-las aos novos. Como é possível dobrar o Penoplex sem uma mesa de solda caseira Hammerstein? Por exemplo, quando dobrei Penoplex no verão, ao fazer um composteiro térmico para grama cortada, usei a cerca de madeira do nosso espaço coberto e depois usei a borda do piso de madeira desse espaço coberto. Então achei mais prático dobrar. Ao dobrar o Penoplex no composteiro, consegui obter cantos arredondados, o que, na minha opinião, melhorou bastante a aparência dele. E não só isso. Ao montar a mini piscina de imersão, dobrei o Penoplex Comfort quase sem ferramentas, basicamente com as mãos e uma tela colada temporariamente. Para essa ideia, eram necessárias placas uniformemente curvadas e com raio de arco grande. Devido à alta eficiência térmica do Penoplex, foi possível construir uma mini piscina de imersão com características únicas. Em dias de sol, a água aquece rápido e quase não esfria à noite. E graças à propriedade do Penoplex, como um material com baixíssima absorção de água, consegui dispensar a impermeabilização cara e trabalhosa. Minha primeira experiência em curvar poliestireno estrudado foi com a malha não colada, fixando-a no poliestireno estrudado com sarrafos e sargentos. Você pode apoiar as inovações super baratas desenvolvidas no canal de Yasha Kosiaka através do botão de patrocínio no YouTube. Também curvei o Penoplex com malha reforçada e composto adesivo para isolamento térmico. Enquanto o composto estava fresco, usei uma matriz como molde. Após a mistura endurecer, formavam-se anéis resistentes. Assim, produzi vários anéis para uma fossa séptica biológica profunda com propriedades únicas. Para não me alongar, deixo o vídeo sobre todas essas invenções aqui embaixo deste vídeo. Colei o assento levemente inclinado para o encosto. Seguindo a linha dos apoios de braço, cortei e estou removendo o excesso. Usei um pedaço das ideias anteriores. Os métodos que testo quase não geram desperdício. Eu não só tento filmar todo o processo de fabricação em detalhes, mas também, na medida do possível, tento explicar com palavras o método de fabricação do inovador sofá de jardim de última geração. Mas tudo é tão simples e diferente, ao contrário das opções clássicas de fabricação de móveis, que mais parece um processo criativo. Aqui o principal é não ter medo de improvisar e com certeza alguma coisa vai dar certo. Não é obrigatório dobrar o isopor estrudado. Dá para criar um sofá mais angular. Apenas aprendi a dobrar o poliestireno expandido e gostei.
Por enquanto, o futuro sofá é mais leve que os móveis infláveis, mas em breve ficará mais resistente e pesado. É realmente incrível que o sofá possa ser girado assim. Não julguem muito pelas formas. Ainda estou aprendendo a trabalhar com esse material para móveis. Estou preparando a mistura para isolamento térmico, vendida em lojas de materiais de construção de várias marcas. Servem para colar placas de lã mineral e de poliestireno expandido nas fachadas de casas que precisam de isolamento térmico. Além disso, com essas misturas e uma tela de fibra de vidro resistente a álcalis, cria-se uma camada base de reforço na superfície do isolante. Utilizando ferramentas simples de pedreiro, como espátula e desempenadeira, comecei a criar a camada base de reforço no futuro sofá. A mistura para isolamento térmico contém polímeros especiais que asseguram aderência ao poliestireno estrudado, junto às peças e telas com sobreposição mínima de 10 centímetros. Em alguns lugares, uso retalhos de tela de fibra de vidro de outros trabalhos, em outros corto pedaços grandes de um novo rolo. Essa é a mesma tecnologia usada há décadas para reforçar fachadas térmicas de espuma de poliestireno, mas minha superfície é mais curvilínea. As propriedades isolantes do poliestireno estrudado não serão usadas neste produto, mas sua durabilidade superior a 50 anos, quase nula absorção de água e aderência confiável serão aproveitadas. Com a mistura e a malha de fibra de vidro de reforço, uso até 100, o acabamento final não vai exigir superfícies perfeitamente niveladas. Então, até mesmo uma pessoa que está pegando as ferramentas de reboco pela primeira vez vai conseguir fazer esse trabalho simples. Com uma espátula larga, dou uma certa uniformidade à superfície. A camada é fina, seca e endurece relativamente rápido. Além dos polímeros, a mistura tem cimento que demora para alcançar resistência total, permitindo fácil correção de erros. No início, a superfície pode ser facilmente ajustada. O sofá de jardim ainda é leve, mas não como antes. A camada externa, endurecida, fixou encostos e apoios de braço, então decidi remover as peças de espuma internas. Primeiro, já cumpriram sua função. Segundo, sem elas fica mais fácil aplicar a camada de reforço. O sofá, sem elas, deve ter um design mais interessante e leve. No entanto, a parede traseira acabou ficando um pouco arqueada, então tive que, para nivelar, parafusar uma ripa temporária. Eu já sei de antemão que o sofá ficará resistente o suficiente para um sofá, baseado na minha experiência trabalhando com poliestireno expandido reforçado. Segundo a tecnologia, deve-se aplicar uma camada fina da mistura no poliestireno estrudado com desempenadeira ou espátula, posicionar a tela de fibra de vidro e afundá-la na mistura com a desempenadeira. Está errado primeiro colocar a tela e depois aplicar a mistura por cima dela. Por isso, não deixei pedaços de tela colados. Apenas reposiciono a tela sobre a mistura e aplico a camada de reforço. Esse processo está incorreto, não deve ser chamado de reboco. Neste caso, está ocorrendo o nascimento de um sofá inovador feito de um verdadeiro material compósito. Lembro que material compósito é um material composto que possui propriedades novas em relação às propriedades dos materiais individuais que o compõem. Por exemplo, a fibra de carbono com resina polimérica forma um plástico de carbono resistente. Os compósitos são formados pela combinação de materiais diferentes em uma estrutura única, cujas propriedades são muito diferentes das propriedades dos compósitos individuais. Na fabricação de objetos com esse material, quase não se usam ferramentas. Para ser sincero, como blogueiro que faz trabalhos manuais, várias marcas frequentemente entram em contato comigo, oferecendo para eu divulgar uma ou outra ferramenta.
Meus projetos são simples e não exigem ferramentas, por isso recuso ofertas. Além disso, quase não surgem novas ferramentas, então sigo focado em invenções sem tecnologia. No inverno, na garagem, a umidade é alta, então o aquecedor ajuda a acelerar o processo. Após endurecer, a maioria dos defeitos é fácil de corrigir. A principal vantagem desse método é que a superfície mineral pode ser decorada com muitos acabamentos. Acabamentos para todos os orçamentos, inclusive opções caseiras para quem tem pouco dinheiro. Por exemplo, o portão, feito quase todo de espuma de poliestireno estrudado, foi decorado com um revestimento comprado, mas o acabamento não saiu barato nem bonito. Comprado, por isso sem alma. Projeto casa por $1.000 com paredes, banheiro externo e chuveiro de verão feitos de espuma de poliestireno estrudado. Decorado como se fosse tijolo com um rejunte de azulejo mais barato, ficou bem bonito e muito barato. Canteiro super produtivo, alto e muito quente, feito de espuma de poliestireno estrudado, composteiras de espuma de poliestireno estrudado, piscina banheira de espuma de poliestireno estrudado, caminho de espuma de poliestireno estrudado e cerca de espuma de poliestireno estrudado. Decorado como pedra natural também com o rejunte de azulejo mais barato, a pedra em cada projeto ficava cada vez melhor. Também fica bastante bonito e muito barato decorar imitando pedra cara, e sofá aí já é demais. Não moramos na Rublióvica, mas numa vila comum da Bielorrússia, sem motivo para exibição, pois bielorrussos são humildes. Decidi aprender uma técnica de acabamento decorativo barato e, para começar, adaptei a espátula de borracha até ficar como eu queria. Misturo a cola para azulejo mais barata e faço as primeiras aplicações. Após ver algumas videoaulas no YouTube, agora tento repetir o que aprendi. Espero que vocês já tenham entendido que estou tentando decorar o sofá imitando madeira. Os nós não funcionaram de início, então parei de desenhá-los e estou decorando como madeira de classe A. Na madeira de primeira qualidade, a ausência de nós é bem-vinda. Os vizinhos vão ficar surpresos e curiosos sobre onde achei uma tábua tão boa. Aqui é só pesadelo. Percebi imediatamente que é preciso muito menos cola para azulejo do que ao decorar imitando tijolo ou pedra natural. Uso a desempenadeira para aplicar a camada mais fina de cola possível e, em seguida, passo a espátula de borracha, girando de um lado para outro. Amigos, não julguem com rigor, é a minha primeira vez. Tudo sem refazer ou repetir, acho que está aceitável. Reforcei as bordas com tela e cola. Trabalhei por 10 anos como engenheiro em uma pequena fábrica de móveis. Cumpri meu expediente direitinho, como dizem. Quando comecei a trabalhar como engenheiro, eu não entendia nada de móveis. Sou formado em eletrônica. A camada é bem fina, por isso seca rápido. Com as espátulas, corrijo as imperfeições na superfície que imita a madeira. Segundo o quadro de funcionários, uma fábrica de móveis deve ter um engenheiro. Tive que me tornar um. Fui aprendendo aos poucos, e no ramo de móveis tive tempo de sobra. Com os anos, me tornei um profissional experiente. A estrutura de um sofá clássico é formada por muitas peças diferentes, não é simples. Então, ao fabricar desse jeito, toda a experiência em móveis pode ser esquecida, porque tudo é super simples. Agora o sofá passou a pesar quase como um sofá de jardim de madeira. Um dos espectadores do canal escreveu um comentário, cito literalmente: engenheiros, tecnólogos, químicos que desenvolvem novos materiais e tecnologias, ao que parece, são uns otários, pois não sabem que o Penoplex reforçado pode substituir materiais na criação de qualquer coisa. Fim da citação. Pelo que entendi, a entonação deve ser sarcástica, vai saber, né? Para os negócios, o objetivo não seria evitar o uso desses materiais? Caso contrário, por exemplo, a construção e tudo que use esse material pode ficar bem mais barato, o que não é vantajoso para os negócios. No geral, por enquanto está tudo muito simples. Alguém não gostou muito da minha opção de acabamento imitando madeira? Este vídeo não é sobre acabamento, mas sobre um sofá feito 90% de Penoplex. E as opções de acabamento para esse tipo de móvel são incontáveis.
Se quiser caprichar, pode revestir com mosaicos de verdade. Até os da Rubliovskaya ficariam com inveja. A importação paralela não deve valer para móveis de jardim italianos e ficamos sem peças dos mestres italianos. Eles devem estar bem tristes agora. Junto com minha esposa, usando a tinta de fachada mais barata e alguns corantes, tentamos misturar uma cor que, na nossa opinião, fosse a mais próxima da madeira. Mas misturamos pouca tinta, deu só para metade do sofá, tivemos que misturar a tinta de novo. Desta vez só eu misturei e não consegui acertar a cor. Precisava ser assim, mas misturei desse jeito e dessa vez fiz tinta demais, ficando com pena de misturar tudo novamente. Escolhi o sofá na cor madeira chocolate com leite. Aconteceu recentemente o Prêmio Nacional de Melhor Blogueiro de Faça Você Mesmo 2023, organizado pela 5ª vez pela VSE Instrument. O canal de músicas de Yasha Kosiak foi novamente indicado. Sei que muitos espectadores votaram ativamente. Muito obrigado a todos, mas desta vez não vencemos. Ficamos ali pelo meio e os concorrentes eram muito fortes. Talvez não tenha ajudado que muitos considerem o caminho do canal, priorizando tecnologias simples e acessíveis em vez da ferramenta. Confesso, é isso que busco. Sei que as ferramentas restaurante universitário não indicariam um trabalho sem ferramenta. Protocolo e asfalto. Você pode se cercar de muitas máquinas caras e de ferramentas para cada tarefa, e ainda assim não criar nada novo ou realmente interessante. Eu me entediaria com isso e acho que você também. Por isso, máquinas e ferramentas são boas, mas métodos sem ferramentas e sem máquinas são melhores. Como podem ver, é tudo simples. Poliestireno, cola, tela, desempenadeira e até mãos inexperientes conseguem fazer. Olhem para a minha tecnologia. Na última etapa, aplico verniz acrílico antisséptico levemente tonalizado, adequado para madeira, tijolo, gesso e pedra no sofá. Minha esposa ajudou e costurou uma almofada macia para o assento. Veja como ficou. Não sejam duros, é minha primeira vez. Agora falarei do custo de produção. No sofá, que mede quase 1,60 metros de largura, 1,20 metros de assentos e 80 centímetros de profundidade, usei até 5 folhas. Penoplex Comfort, 3 centímetros menos de 25 kg. Cola térmica para 7 metros quadrados, 1 kg de fita de fibra de vidro, 4 pacotes de cola para azulejo, 1/3 tubo de espuma adesiva, um pouco de tinta, verniz, peças de espuma e 1,5 metros quadrados de tecido. Acho que está claro que, para um sofá que parece de madeira, o custo de produção é baixíssimo. O material, ao toque, não é mais duro que a madeira e é meio quente, enfim, não é concreto armado. Se existisse um museu do Penoplex, acho que esse sofá deveria estar exatamente lá. Deixe seu joinha. Inscreva-se no canal de músicas do Yasha Kosiak e siga meu Zen, TikTok e Instagram, pelos links na descrição. Ative o sininho para ficar informado. Sim, que haja paz mundial. Obrigado.